Essas cidades, elas amanheceram debaixo de escombros por causa da passagem de um tornado de categoria EF3. As categorias vão até 5, só para a gente ter uma ideia. É um tornado que se formou devido a um ciclone extratropical que atinge o sul do país. E aí, os ventos passaram dos 250 quilômetros por hora. E isso causa prejuízos severos. 5 pessoas morreram, uma tragédia. 4 em Rio Bonito do Iguaçu, a cidade mais atingida, e uma em Guarapuava. Mais de 400 pessoas ficaram feridas, mais de 1.000 estão desabrigadas. E a Defesa Civil do Estado e os bombeiros estão buscando por vítimas. Vamos direto com a Samília Penteado, que chegou ainda de madrugada lá em Rio Bonito do Iguaçu. Samília, é um cenário de destruição. Já desejamos aqui todos os nossos sentimentos a essas famílias que perderam tanta coisa, a esse cenário que é desesperador, um cenário humanitário muito desafiador. Bom dia para você. Olá, bom dia a você, ótimo dia para todo mundo também. Esse cenário é realmente muito triste, muito impactante para quem chega aqui na cidade. Nós estamos em um dos bairros de Rio Bonito do Iguaçu, essa cidade que fica na região centro-oeste aqui do Paraná e que foi então muito impactada por esse tornado que passou pela cidade ontem por volta das 6 horas da noite, começo da noite, portanto, moradores estavam nos comércios, nas casas e que foi então desolada essa cidade. Como vocês podem ver nas imagens do Eduardo Andrade, essas casas todas, somente dessa parte, mas em toda a cidade, cerca de 80% da cidade foi atingida, então, por esses ventos de mais de 250 km por hora. Destelhou as casas, os comércios, os carros foram jogados, virados de ponta cabeça também, além, claro, desses galhos de árvores, das árvores que foram quebradas por conta desse forte vento. Além desse prejuízo todo com esses bens materiais, com as casas, com os comércios, muitas pessoas também ficaram feridas por conta desse tornado. Como você comentou, são mais de 430 pessoas que foram atendidas, tiveram algum tipo de atendimento médico desde ontem à noite ao longo da madrugada pelo Corpo de Bombeiros aqui na cidade e além dessas pessoas, 9 precisaram passar por algum tipo de cirurgia. Algumas foram encaminhadas também para UTI e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas estavam desaparecidas hoje no começo da manhã, mas segundo eles esse número poderia também aumentar. Como você disse, infelizmente 4 pessoas acabaram falecendo por conta desse tornado aqui em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. 2 eram mulheres e outras 2 pessoas eram homens, então, que infelizmente tiveram a morte confirmada pelos bombeiros também. Eles fizeram um ponto de apoio aqui na cidade ontem ao longo da madrugada, se mudaram agora para um outro ponto onde seguem acompanhando para ver se tem mais vítimas aqui. A gente segue acompanhando também qualquer outra informação, trazemos ao longo da programação. Volto com você. Samília, muito obrigada pelas informações ao vivo. Essas imagens que a gente está vendo aí são um desafio, obviamente, de prejuízos, desafios materiais, mas isso é um desafio emocional e humanitário para essa cidade que foi atingida em 80% do seu território. É um cenário de terra arrasada, é tudo muito difícil. A gente já deseja aqui a solução mais pronta, mais rápida possível pelos gestores, não só locais, mas também estaduais. O governo federal está já estudando o envio de ajuda humanitária para a cidade que foi atingida frontalmente por esse extremo climático que é o presente da nossa situação no país. Não escolhe local, não escolhe estrutura e, no caso, então, dessa cidade paranaense, a situação ficou muito complicada porque é uma cidade pequena e que foi praticamente inteiramente arrasada. Um dos moradores chegou a dizer que parecia que caiu uma bomba atômica, tamanho o prejuízo e o estrago. Olha, os moradores do Rio Bonito do Iguaçu, a cidade que foi atingida, relataram o terror vivido com a chegada desse tornado. Vamos ver. Corri para fora, corri para trás. A gente se sente mal, né? Porque, na verdade, a gente nunca viu esses problemas assim, a gente se sente mal. Por Deus mesmo, né? Eu estava trabalhando aí e fiquei sabendo. Daí eu vim para cá. Nós fechamos a porta e falei, vamos correr pro banheiro, né? Porque é o único lugar mais seguro da casa, tem várias paredes, né? E daí ele falou, não. Eu falei, vamos. E trancamos a porta do banheiro e tivemos os 2 que segurar por causa do vento. Não tem explicação, gente. Não tem explicação. Foi muito triste. E logo depois da passagem desse tornado, o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu fez um relato da situação na cidade. Estamos sem energia, sem internet, uma cidade que foi totalmente destruída por um tornado e chuvas muito fortes. Nós estamos aqui no centro da cidade e vocês vejam aí que não tem energia, não tem nada.
Parece que é um filme. Não dá para acreditar o que a gente está vendo aqui. E a Defesa Civil do Estado está toda mobilizada. O coordenador falou sobre a força desse tornado. Nós tivemos aí como classificado, já bem dito, um tornado classe 3, há muito tempo não visto no estado do Paraná, onde os danos, as construções foram muito grandes, muitas estruturas colapsadas, enfim, a possibilidade de haver mais vítimas é grande, né? Estamos com várias equipes do Corpo de Bombeiro trabalhando no local e fazendo essas buscas, né? A destruição é muito grande, é um cenário de guerra. Infelizmente, esse tornado pegou o perímetro urbano da cidade, né? Então, quando esses eventos ocorrem na parte urbana, realmente o dano é muito grande, é muito letal às pessoas. E tá aí os números que, infelizmente, aí, com óbitos e muitas pessoas aí internadas em rede hospitalar.